Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal. Não vou lançar esse episódio no Natal, enganei vocês. A gente vai falar sobre Coronavac. Foi lançado recentemente, a primeira pessoa já até foi ontem, né? A primeira pessoa já foi até vacinada no Reino Unido. A vacinação vai chegar em janeiro. E, enfim, alguém tem algum conhecimento mais profundo sobre a primeira Coronavac? brasileira também, né? Lá no Reino Unido. De certo, Foi sim, vacinada. E aí já tá toda animada que vai ver a família. Chega, a gente tem que apresentar as pessoas. Eu mandei a nome aqui, eu também não apresentei. Verdade. É o Pedro, que você já conhece, tá aqui todo episódio, e eu sou o Gustavo Rico. Pra sua alegria. Vai, continua. Essa é a Amanda. Ah, tá. Ela é a Amanda. Big D. BD. Tá. E cada país tem a política de aceitar ou não aceitar as diferentes vacinas, não é? Vocês querem falar mais sobre o aspecto científico da vacina? Bem, uma vacina ter sido desenvolvida em tão pouco tempo é um pouco inusitado. Mas, em parte, também porque existia tanta aquela pressão pro fim da pandemia para poder acabar com tudo isso logo, mas também em parte por causa do crédito, seja por parte da universidade, seja por parte de uma empresa privada, de conseguir a vacina do coronavírus, que vai ser um puta de um título para poder receber. Inclusive, depois que aconteceu, por exemplo, a notícia da Pfizer ter ter começado os testes em seres humanos da vacina delas, a ação dela disparou. Inclusive, eu tô torcendo pra que a Pfizer continue esse desempenho, porque eu já comprei o máximo de ações possíveis. Eu sei que eu vou acabar chorando se não acontecer. Mas quantas vacinas que a gente tem em jogo12. 12. Não sei. Mas, assim, eles estão produzindo no Sim, talo. Claro. estão produzindo uma... Na maior velocidade que dá. Sim, na maior velocidade possível. E o máximo que eles podem também, não só pelo crédito, mas também para poder voltar à vida normal o mais rápido possível. Que é uma coisa que todo mundo já tá de saco cheio. Eu queria falar. A vacina está sendo vista como a salvadora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Primeiramente, uma vacina desenvolvida nesse período de tempo, assim, mais do que todas as outras, não vai acontecer. Porque, em média, uma vacina demorava o quê? Anos para poder ser terminada. Porque cada fase de teste tem um tempo específico a ser aceito pela Anvisa. Então eles pularam pelo menos metade dos protocolos. Com certeza mais da metade. Com certeza. Metade dos protocolos para poder desenvolver essa vacina. E não é assim que a vacina sair que o coronavírus vai acabar. Não é assim que funciona. Não. Assim como não é assim que 2021. Tem nego acha que quando bater, 1º de janeiro de 2021, vai acabar. Tem esse ponto. Por que a vacina não é a nossa grande salvadora? Porque com ou sem vacina, em meados do ano que vem, 2022, o coronavírus já vai ter acabado. E ela não vai evitar tantas milhares de mortes quando as pessoas estão falando. Os dados do Covid são extremamente claros. É 10%. Todo país que pegou o coronavírus teve a sua onda, 10%, sempre. A gente tem as diferenças. Eu vi uma vez um gráfico mostrando a diferença da Itália e do Brasil. A Itália fez assim e o Brasil fez assim. Tá, até agora. São duas coisas completamente diferentes, a gente não pode comparar. Não dá pra comparar, não tem comparação. A gente tem uma população, sei lá, muito maior do que a desses países. Por exemplo, na Suíça. Se eu falar pra você que estatisticamente morreu muito mais gente na Suíça do que no Brasil, você não acredita. Por quê? Porque, cara, a gente tem 20 vezes mais pessoas no Brasil. 20 vezes mais. Então Obviamente vai morrer 20 vezes mais. Então, tipo assim, só que a gente tá falando, caralho, 170 mil mortes, nossa, quanta gente. Pro tamanho do nosso país, Óbvio país que ia morrer tanta gente. E na Suíça morreu também, 10%. Por que vocês acham que é uma coincidência? Não, agora, completamente saindo do assunto, só que em parte também. Por que vocês acham que é uma coincidência que os países com maiores habitantes normalmente têm o maior número de homicídios? Porque é muita gente. Entendeu? Tem que pegar a proporcionalidade. Eu Sim. não vi até agora nenhum dado proporcional. Falando, não, 10% da população morreu, 10% da população morreu, 10% de não sei o quê, 10% de 15%. Eu não vi nenhum dado assim até agora. Por isso que o Covid tá muito estranho pro meu gosto. Influência política. A gente viu, principalmente no Brasil, no decorrer desse ano, a questão da vacina sendo debatida. Bolsonaro antivacina, Dória vai vacinar todo mundo, vai matar a gente, chip do Bill Gates, enfim, das maiores loucuras que existem. Qual que você acha que vai ser o impacto de realmente ter uma vacina no Brasil? Que debate isso vai trazer? O ministro
da Saúde, ele falou há pouco tempo que compraria a vacina por demanda, que compraria pra quem quer tomar. Só que não tem muito cabimento, na verdade. Você vai comprar, você vai ter uma pesquisa clara de quem vai tomar a vacina e quem não vai? Você faria uma pesquisa de mercado e veria quantos por cento mais ou menos das pessoas querem tomar vacina. Mas numa questão de pandemia global, Tem gente que não toma vacina do sarampo. Entendeu? Tipo, eu tenho mais medo do sarampo do que do Covid. Então, pra mim faz muito menos sentido uma pessoa não tomar vacina do sarampo do que do Covid. E também a questão da vacinação obrigatória, né? Você acha que deve haver vacinação? Eu, no meu mundinho branco de classe alta, eu acho que não. Branco. Porque, cara, vamos lá, questão de liberdade, não sei o que, se eu quero vacinar, eu vacino, se eu não quero, eu não vacino, se eu tô com uma dor de cabeça, eu escolho se eu vou tomar um remédio ou não, entendeu? Mas, por outro lado, tem gente que não tem capacidade de pensar isso. Não dá pra você virar e falar que todo mundo vai ter a mesma mentalidade que eu. De virar e pensar, não, acho que essa vacina é desnecessária, eu não tô correndo nenhum risco, não tomando essa vacina. E tem gente que simplesmente vai falar, não, vacina é a conspiração do governo. Mas, por outro lado... muito pelo contrário. O governo tá até contra a vacina. Agora a questão é, quais são os seus custos para poder... Quais são os custos da vacina? Realmente, os custos de... Porque não só de... quando se trata de vacinação obrigatória, é que obviamente vai haver uma quantidade muito maior da população que vai ter que... E quais vão ser os custos e quais vão ser os custos disso para... A gente falou sobre isso uma vez, tipo assim, não é questão de ter vacina o suficiente, é questão de ter agulha suficiente. Seringa suficiente, é questão de ter tudo suficiente. questão de ter gelo seco o suficiente, porque essa vacina tem que ser conservada a menos 70 graus, alguma coisa assim. Entendeu? Então, caralho, é no final uma logística que vai ter que ter em volta disso, que vai ser muito cara. E eu quero ver como é que o governo, com essa porra de SUS, de saúde é um direito, todo mundo tem o direito de saúde e tal, vai conseguir lidar com isso, cara. O Brasil é um estado basicamente falido, 80% dos nossos tributos são destinados à política. Então, porra, como é que a gente vai pagar isso? Eu não sei. Tem que observar toda a questão num âmbito maior, numa lente grande angular. Olhar tudo isso. Pode dar um zoom nessa sala. Meu Deus, faz uma edição, dá um zoom. Cara, mas assim parte a questão de todo o debate que existe ao redor dessa vacina. Porque se essa vacina vai ser beneficial ou não tem... tipo assim, eu vi, a vacina de não sei o que é 70%, a outra é 90%. Como é que descobre isso? Vacina de quê? Tipo... Do Covid. Como é que descobre? O único jeito eficaz de você comprovar isso é pegar um grupo de pessoas, vacinar todas elas e aplicar o Covid. Sim. E mesmo assim... Não vão fazer isso? Não. E ninguém vai fazer isso, porque é completamente imoral. E tá, mesmo assim pode ser que não funcione. Nem em 100% dos casos, se você pegar e aplicar o vírus dentro de você, ele vai chegar a te contaminar. Pode ser que ele não tenha contabilidade... coisa pra coisar você. Compatibilidade? Não, contaminabilidade, sei lá. É um termo que eu esqueci agora o nome, mas que tipo assim, que o vírus ele tem a mortalidade, a fatalidade e outra coisa. Contaminabilidade? Deve ser isso. Enfim, a chance dele entrar no seu organismo, mas não... Reagir. Ele não reagir dentro de você e simplesmente sair no cocô. O vírus sai no cocô? E mesmo caso isso não funcione, o máximo de que a gente pode fazer, se for pra esperar, é como aquilo que a gente falou, não teve essa fase no desenvolvimento da vacina. Eles não pararam pra pensar tão por causa de tudo que tá acontecendo. O objetivo era desenvolver essa vacina o mais rápido possível, o mais eficientemente possível, sem, em caso, Porque o grande salvador é essa vacina, sacou? Sim, a ideia é que o grande salvador vai ser essa vacina. Quanto ao psicológico, ter a vacina é ter saúde. Sim. Então eu acho que, assim... Não é só ter saúde, é ter a liberdade. É ter a liberdade, é poder E é uma justificativa do governo para poder trazer a tão esperada, tão almejada, aclamada volta da economia. Que é, a gente vai fazer tudo funcionar. Não é só o fato de praticamente ter, em questão eles têm uma justificativa para isso. A gente vai abrir tudo. Pô, mas tá acontecendo tal coisa. Não, tem a vacina agora. Eles podem simplesmente usar isso de desculpa, porque a maior parte das pessoas não está pensando no caso do quanto que essa vacina vai custar, da circulação dessa vacina. Eles acham que vai ter vacina, vai resolver. Então, a partir do momento que a vacina existe uma pressão governamental para poder transformar essa vacina rápido, que eles podem falar, não, a gente vai retomar tudo, retomar os serviços, porque agora a gente tem a vacina, não precisa mais se preocupar com isso. Como a maioria das pessoas vão engolir,
é só retomar as ações e a partir disso vai continuar. Por mais que a vacina seja um fracasso, teoricamente falando, tudo dê errado. Porque vamos lá. A dose... Eu lembro que eu vi no jornal. A dose correta, as 2 doses, era 70%? Acho que sim. Enfim, 70% de eficiência. 70% é alto, é coisa, beleza. Ela demora um mês para entrar em prática. Então vamos lá, 70% depois de um mês de você coisar. Não é exatamente um negócio muito confiável, sabe? É 20% acima de 50%. Sim, é 20% acima de 50%. Uhum. E 50% é a chance de você pegar o vírus ou não. E tendo a vacina ou não, independente disso, independente quando eles usarem essa desculpa pra voltarem os serviços mesmo, de fato, vai chegar um ponto que todo mundo vai ter uma certa resistência, independente Com vacina ou não. do É o que motivo. eu falei. Até 2022, todo mundo já Todo tem... mundo ou vai morrer, gente. Ainda Vacina vai morrer, gente. ou não vacina. Vai morrer gente. Não, Vai morrer gente. não existe Vai essa morrer discussão, gente. vai morrer gente. Vai morrer mais gente. E sinceramente, já tem 176 milhões de mortes. Mil mortes, desculpa. Não sou um tipo assim. O ponto é que, tipo assim, a gente já tá chegando perto dos 10%. E quando chega nos 10%, geralmente acaba. A imunidade de rebanho já vem. Acaba. É um vírus extremamente contagioso, né? Então não tem muito pra onde correr. Sim. Acho que economicamente falando, essa questão da vacina, voltando um pouco ao que vocês estavam falando, economicamente falando, eu acho que lembra muito... Vai trazer a segurança, né? Hã? Vai trazer a segurança. Sim, mas assim, essa questão de conseguir a vacina, de correr atrás da vacina, assim, em velocidade da luz, é basicamente uma lembrança da Guerra Fria aí. Uhum. Basicamente isso, É uma porque... corrida de quem vai conseguir o Uma negócio primeiro. corrida de que isso vai ficar pra história. Isso Quem vai ficar com crédito de marcado. ter acabado com a pandemia mundial com a vacina. Exatamente. E quem vai ser, sabe? Sim. Isso importa muito, tá com certeza pesando muito pra todos esses países, pras potências. Porque não é, e também não é só uma questão dos países, em parte também por questão econômica. Porque, como eu falei aquilo, quando anunciaram que a Pfizer tinha começado os testes em seres humanos, a ação deles disparou de uma maneira... Não, a ação de toda a farmacêutica esse ano triplicou. Toda a farmacêutica. Por sem quase exceção. toda a farmacêutica. E a partir disso, no que isso aconteceu, agora que isso já tendo triplicado, mais esses esforços da vacina já dispararam mais do que podia. Agora quase todas as farmacêuticas que vocês já vão ver estão artificialmente infladas no mercado agora. E a partir disso, no que isso tem um país podendo, não só tendo marcado na história de que eles conseguiram acabar com essa pandemia, eles também vão ter essa segurança para poder dar para a população. Se eles não podem chegar, esse é o problema parte do problema da política. Eles não podem chegar, que nem a gente tá falando aqui, e falar, vai morrer gente? Vai, mas vai acabar daqui a pouco. Pode chegar e falar, aí, vai morrer gente. Não dá. Não dá, não vai chegar e falar, cara, a gente já tá chegando, esquece aí que vai morrer mais uma galerinha e depois disso vai acabar. Porque, tipo assim, com certeza você vai morrer mais uma galera. Não tem Então, como com você certeza. chegar... Mas o cara não vai poder abertamente falar isso. pra público Imagina, que tipo, o seja. Jornal Nacional chegar e falar isso. Bolsonaro no jornal, se bem que ele, eu não duvido muito que diga esse tipo de coisa. Agora, qualquer outro líder mundial chega, rede nacional, fala, olha, não é como se a vacina fosse mudar muita coisa, a gente já tá nesse ponto da pandemia, vai morrer mais uma galerinha e a partir daqui 2 anos, acabou, gente, vocês não precisam mais se preocupar, não. Essa vacina é tão prática quanto é política. É muito mais política do que muito mais prática. política do que qualquer outra coisa. E a partir do momento que isso acontecer, ele poder dizer pro público, para qualquer líder que tenha conseguido essa vacina, pode ser um ticket para reeleição. Com certeza. O Boris Johnson, no Reino Unido, ele já estava atingindo umas taxas de desaprovação um pouco mais altas. Se ele falar, não, eu consegui a vacina, pode ter sido Oxford, pode ter sido tal. Se acontecer no Reino Unido, ele não. Ele vai ficar igualzinho o Covas falando que construiu hospital, né? É. Construí 9 hospitais na minha gestão. Quero chegar, não, pô, 9 hospitais é foda. Quero Entendeu? chegar, não. Não, mas 6 já existiam, ele só deu um... Não vou falar sobre isso. Isso não é o ponto da nossa conversa. Se o cara chegar e falar, pô, consegui a vacina, resolvi a pandemia. Eu curei todo mundo. O nego vai chegar e falar, não, eu curei o coronavírus. Esse Porque cara aí todos é- os créditos que vão, o que tá acontecendo nisso um dia ou outro, o nego não tá falando, tem todo aqueles posts de apreciação que os médicos, os profissionais da saúde estão fazendo isso pela gente, mas no final, o crédito vai cair por cima do ombro dos políticos. Se isso acontecer ou não. O cara chegar, pô, eu resolvi o coronavírus, eu curei a doença. O nego vai aplaudir ele pode ser reeleito,
ele sendo reeleito ou não, o tanto de respeito que ele vai ganhar pro resto da vida dele, tanto em carreira política, vai ser imenso. E a economia do país vai disparar por consequência. E porque que nego vai parar pra pensar, de um ponto de vista do mercado financeiro? Tal país continuou com as operações, os outros ainda não podem. Empresas pequenas de tal país já vão ter um extra. A partir disso, já vai ter voltado a economia. se eu investir na economia desse país, eu vou ter retornos maiores a partir do longo prazo. Sabe um negócio que eu achei muito interessante? Esse ano, na Black Friday, é a minha especialidade. A gente teve esse show Black das Blacks. Eu achei legal, como tipo assim, tava todo mundo falando que a economia tava coisada, tava ruim, e no final das contas, essa foi a Black das Blacks. De todas as Black Fridays que tiveram, a Magazine Luiza, a Americanas, todas essas coisas chamavam de Black das Blacks. Por quê? O tanto de gente comprando eletrônico, principalmente. E online. E online. A ação da Amazon, por causa das vendas online, disparou. A ação da Disney, por causa de streaming, disparou porque não tem mais ninguém indo pra parque. Agora, o tanto de gente que tem no Disney Plus, tanto agora que veio pro Brasil, você vê quando o Disney Plus lançou pro Brasil, story no Instagram, o tempo todo o nego falando, pô, finalmente agora eu vou conseguir Disney Plus. É verdade. E a questão é, agora, a Disney, ela cortou os dividendos, enfim, várias coisas da ação. Ela fez uma jogada financeira que demonstrou que agora ela vai usar o dinheiro dela para mais desenvolvimento, para poder bancar nessa parada online, que foi o que se tornou uma revelação para muitas empresas agora, que essa parte online é o futuro. É isso que vai dar. No caso do Trump, que o ticket dele para uma reeleição que não aconteceu, era o mercado financeiro, a bolsa americana indo para as alturas. Tipo assim, a economia do mundo todo tá uma merda, mas a economia dos Estados Unidos ficou boa, ficou estável, a bolsa tava boa. O que ele fez com isso? Ele pegou o Jerome Powell, que era o dono da tesouraria americana, o que ele fez? Aí, imprime dinheiro pra cara. Começou a imprimir dinheiro. Artificialmente inflou o mercado muito. Isso resultou em milhões e milhões e milhões de desempregados. Quase um quarto da população americana desempregada. Um quarto não, essa é a parte da brasileira. Enfim, muita gente desempregada, muita pequena empresa destruída, uns negócios antes. Pô, Airbnb era uma das maiores empresas do mundo. Teve o valor deles cortado em mais da metade. Foi de 30 bilhões para 18 bilhões. Mas o mercado continuou subindo. Você via nego em qualquer fórum de investimento falando, não é possível ter alguma coisa de errado, porque o mundo estava sendo destruído, o mercado continuava subindo artificialmente. E a gente está vendo que essa correção está acontecendo agora, que vai ter uma... É a mesma coisa daquele filme bonito Do quê? Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. Mesma coisa, no papel, é o que ele fala isso no filme. No papel o dinheiro é deles, mas na prática o dinheiro tá comigo. O que aconteceu o crash de 2008? A bolha imobiliária de 2008. Teve um crash absurdo. Por quê? Estavam artificialmente inflando o mercado, ações. Uma bolha acontece quando pessoas começam a comprar as ações, não porque tem certos motivos, mas porque a ação está subindo. E por causa disso, o preço dela, como foi o caso da Tesla, que cresceu absurdamente, estava começando a se influenciar artificialmente, numa bolha. Porque o preço da ação estava valorizado muito acima do que o preço da empresa realmente era. Quando o nego começa a comprar ação por causa de gráfico, não por causa da empresa. E aí dá merda, porque é assim como funciona. Você vai começar a procura. Aí isso vai crescendo o preço, uma hora alguém quer vender, aí começa a vender, aí todo mundo começa a vender, aí dá merda. Eu não sou especialista em economia. Ou o Elon Musk, sei lá, faz um tweet dizendo, na minha opinião o preço da ação da Tesla está muito alto, despenca para poder subir de novo. Agora, é foda. Todo episódio tem que ter foda. Isso é foda, tem que ter. Agora, não, mas sim, é isso. Foi o que fez muitas empresas. Essa pandemia não só, em certos aspectos, destruiu a economia, só que também em outros fez com que a economia ficasse mais alta do que nunca. No meio da pandemia mundial, com, como a gente disse, milhões de desempregados, várias empresas, pequenas empresas que empregam a maior parte das pessoas sendo destruídas, empresas extremamente lucrativas no âmbito internacional, perdendo muito valor, e o mercado em geral subindo a números nunca antes vistos, batendo recordes. Só trocaram as pecinhas de lugar, na verdade.
O que eu acho legal de perceber é como, tipo assim, os números da pandemia estavam iguais a quando tava naquele pico de julho. Tava todo mundo em casa, tá ligado? Uhum. E o que mudou? Nada. Mas agora eu tô aqui conversando com vocês três. Com vocês dois. Quem Vocês tá aqui? três quem? Tem algum espírito. Naquela época, eu tava trancado em casa. Lá, O que não mudou? saía Em por questão de nada. estatística, o que mudou? Nada. Nada. Eu peguei vi a gente Covid, saindo, comecei a sair. Então é confuso, entende? Ainda não. E o que Não vou falar que eu não peguei. Falei que ainda não peguei. Ainda não peguei. Não, sério. E tem aquelas paradas da... O que a gente falou da vacina também ser, em parte, uma coisa psicológica. Se tivessem dito naquela época que estavam começando testes humanos em uma vacina, também ia ter muito mais gente saindo de casa. E, apesar dos números não terem mudado, a influência psicológica que esse fato da vacina tem, apesar dela não mudar tanto no fim do dia, tem nas pessoas, é absurdo. O fator encher o saco também influencia muito. E com certeza, assim, as primeiras pessoas a serem vacinadas, pelo menos, estão, assim, filmando, é tipo uma cerimônia receber essa vacina. Uhum. Sendo que, assim, tem vacina de HPV, 3 Que nego doses, não toma. que não tomam, e assim, É o famoso, vamos voltar a lamber o corrimão. é uma coisa E é meio muito mais absurda. perigoso do que o Covid. E quanto a essa parte econômica, de novo, falando assim, a própria OMS, ela tava produzindo a vacina dela. E é incrível como não tem demanda, porque os países querem produzir as suas vacinas. Não é uma organização, não é um centro, não é Não é uma tipo coisa assim, que vamos vai... curar as pessoas. Não, É eu vamos ganhar a vou próxima curar. eleição. Não é um esforço mundial pra poder Não, é cada um acabar a por cura. si. Verdade. Vamos conseguir o crédito da cura. Não teve junção mundial. Não O país teve unindo esforço. força. Não teve esforço Agora mundial não pra tem. conseguir a vacina. Isso que é o mais interessante. Você falava de Universidade de Oxford. Por isso, Plague Inc. Esse foi o problema. No Plague Inc. Você já jogou Plague Inc. É muito bom. Com certeza. É um jogo no qual simula uma pandemia mundial. E nesse jogo sempre Sempre começa um esforço mundial no qual vários países juntam as pesquisas pra poder conseguir a cura. Pesquisa, recurso, a porra toda, sabe? Isso não aconteceu nesse caso. Você nunca ouvia união de tais países ou a gente tá conseguindo a vacina. Era sempre Universidade de Oxford. Era sempre tal empresa que tava conseguindo. Todo mundo queria o crédito da vacina. Todo mundo queria a glória de ter conseguido. Logo, a própria Por causa Organização do poder Mundial político. de Saúde não tem esse apoio que A Organização Mundial, tipo assim, todos os países unidos pra criar uma vacina A Organização não fez. Mundial de Saúde tá trabalhando sozinha. E não vai ter o apoio, Não vai ter isso, não vai ter existir. demanda, porque não vai ser assim. É cada um por si e vai ser por E tem isso gente mesmo. ganhando por cima disso. Eu tô ganhando por cima disso. Eu investi Mas- uma porrada de dinheiro na Pfizer quando começou as alegações de vacina. Ganhei dinheiro por cima disso e muita gente tá também. Essa competição tá sendo, além de estar nessa glória de países, está sendo lucrativa para aqueles que podem apostar nesse tipo de coisa. Uhum. Enfim, É o que a gente falou, de novo, só pra encerrar, é uma doença política. É. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. até a próxima.